esse registro é importante, a gente sempre faz, de que pesquisa é um retrato do momento. Pesquisa é uma fotografia do momento. Não significa resultado de eleição. O resultado da eleição nós vamos ver com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral no dia 3 de outubro. Pesquisa não é voto na urna. Há uma diferença, e uma grande diferença. A pesquisa, ela fotografa a partir de critérios técnicos, de critérios reconhecidamente comprovados, o momento, o sentimento do eleitor, as intenções de votos. No entanto, ela não representa o voto na urna. E serve para os pré-candidatos, a coordenação das suas campanhas, para o eleitorado avaliar o atual momento e, a partir dessa avaliação, tomar as suas conclusões. Nós vamos aqui apresentar para você os números da pesquisa Amostragem Meio Norte, que é um instituto reconhecidamente de credibilidade no estado do Piauí, que há muitas eleições realiza pesquisa com critérios técnicos e tem acertado todos os levantamentos feitos no estado do Piauí. Muito bem, vamos lá então com a ficha técnica. Ficha técnica, vou pedir a ajuda do Ari, da pesquisa Amostragem para o Governo do Estado. Ficha técnica na tela. Vai, Ari. Pesquisa realizada de 13 a 17 de julho de 2022, com 2.000 entrevistas em 90 municípios do Piauí. A margem de erro é de 2,19%. O registro para o cargo de presidente da República é BR 0565/2022. Já o registro para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual é PI 01927/2022. Muito bem, vamos aos números da pesquisa Amostragem para o Governo do Estado com apoios. Começamos mostrando quando os pré-candidatos ao governo aparecem com os seus apoios no Piauí e também em nível nacional. Pesquisa Amostragem para o governo com apoios na tela. Vai, Ari. Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, com o apoio de Lula e Wellington Dias, 42,45%. Silvio Mendes, do União Brasil, com o apoio de Ciro Nogueira, 26,25%. Major Diego, agora Coronel Diego, com o apoio de Jair Bolsonaro, 3,35%. Jéssica Fonseca, com o apoio do pastor Everaldo, 2,2%. Madalena Nunes, do PSOL, com o apoio de Juliano Medeiros, 1%. Ravena Castro, do PMN, com o apoio de Carlos Massarolo, 0,95%. Gustavo Henrique, do Patriota, com o apoio de Fred Costa, 0,85%. Geraldo Carvalho, do PSTU, com o apoio de Zé Maria, 0,7%. Tem mais, Juliana? Ari. Nenhum ninguém, 11,45%. Não sabe ou não opina, 8,85%. E brancos e nulos somam 1,95%. Muito bem. Está aí, então, quando os pré-candidatos ao governo são vinculados aos seus apoios. Antes do comentário de vocês, eu vou pedir para a Juliana mostrar para a gente agora a pesquisa para o governo do Estado com apoio votos válidos. Quando é retirado do resultado brancos, nulos, indecisos e ninguém. Isso porque é dessa forma que o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Leva em conta apenas os votos válidos. Vamos ver então o resultado da pesquisa amostragem. Vai, Ari. Rafael Fonteles, com o apoio de Lula e Wellington Dias, 54,6%. Silvio Mendes, com o apoio de Ciro Nogueira, 33,76%. Coronel Diego, com o apoio de Bolsonaro, 4,31%. Jéssica Fonseca, com apoio de pastor Everaldo,
2,83%, Madalena Nunes com apoio de Juliano Medeiros, 1,29%, Ravena Castro com apoio de Carlos Massarolo, 1,22%, Gustavo Henrique com apoio de Fred Costa, 1,09%, e Geraldo Carvalho com apoio de Zé Maria, 0,9%. Seu comentário, Franci Teixeira. Ananias, mostra a força que o ex-presidente Lula tem no estado do Piauí e também do ex-governador Wellington Dias, que quando vinculados ao Rafael Fonteles, ele aparecem em um cenário bem confortável, até mesmo com a possibilidade de uma eleição em primeiro turno, que é inclusive o que vem sendo sintetizado por aliados, pelos denominados rafaelistas. A gente vê que no comparativo com a pesquisa passada, o pré-candidato do União Brasil, nesse cenário com apoios, o Silvio Mendes, ele apresentou um crescimento. Na pesquisa passada, salvo engano, tinha 29% com apoios, cresceu um pouco nesse novo levantamento, mas segue evidenciando essa força que o Lula tem no estado do Piauí. Sávia Barreto. Ananias, a gente tem 3 eleitorados, né? O que vota tradicionalmente na esquerda, o que vota tradicionalmente na direita, na centro-direita no caso, que era o PSDB, agora União Brasil, e a gente tem o eleitorado que muda de voto a cada eleição e é ele que define, né, de fato. A gente percebe que esse eleitorado, desde o início das pesquisas, aqui eu estou pegando só a amostragem, ele tem oscilado, e é o eleitorado da opinião pública, é aquele que vai definir se esse é um pleito de continuidade ou é um pleito de mudança. No início a gente percebia Silvio Mendes mais forte, até por ser o mais conhecido. Rafael entrou em campo com esse grupo, que é Lula e Wellington, ou seja, os apoios que o tornam mais conhecido e o apresentam para o eleitorado que não de fato conhecia, porque ele nunca tinha colocado o nome dele para uma disputa majoritária, ao contrário do Silvio Mendes. E eu estou me atendo aqui aos dois, porque a gente sabe que as candidaturas de terceira via, elas são candidaturas de oposição, né? Terceira via, ela é oposição, e para ela se viabilizar, ela teria que ter pelo menos ali, conseguir tirar os votos do outro candidato da oposição. Então, nenhum Major Diego, Jéssica Fonseca teriam que tirar votos de Silvio Mendes, que é o candidato favorito da oposição. Isso não acontece. Então, eu acho que, de fato, o cenário polarizado e a questão dos apoios reforça a estratégia do Rafael, por um lado, e por outro lado, para Silvio, mostra que não é o caminho, né? Que ele tem que seguir realmente fortalecendo apenas o nome dele, desvinculado de outros. Apoliana. Ananias, eu chamo a atenção justamente esse problema aí que a Sávia apontou no final, que é a associação com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A gente tem ali na pesquisa o coronel Diego Melo colocado como um nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, dentro da pesquisa, você vê que a vinculação direta com o chefe do Palácio, do Planalto, é com o Major Diego. Só que o que eu imagino que aconteça na cabeça das pessoas, não querendo ser aqui a neuropsiquiatra, mas o que eu imagino que aconteça é porque as pessoas veem a imagem de Ciro Nogueira muito próxima a Jair Bolsonaro e no estado que nas últimas eleições foi majoritariamente eleitor do Partido dos Trabalhadores, imagino que haja essa confusão ainda na cabeça do eleitor para dissociar Silvio Mendes da imagem de Bolsonaro. Arrematari. Olha só, a questão dos apoios e de transferência de votos por apoio, fica bastante claro, mais uma vez nessa pesquisa da amostragem, que só Lula é um grande eleitor que transfere votos aqui no estado do Piauí. Porque a gente tem ali os citados, Zé Maria, Fred Costa, Carlos Massarolo, Juliano Medeiros, Pastor Everaldo. Vocês vão ver, o Jair Bolsonaro, que os percentuais desses candidatos sem os apoios não varia muito. Basicamente um pouco para mais, um pouco para menos, mas é basicamente na mesma faixa. Qual é a variação? As variações dignas de nota. A de Silvio Mendes, porque a gente vai ver daqui a pouco, sem os apoios, provavelmente ele vai estar numa situação um pouco melhor. E Rafael Fonteles. Então você tem o Lula como o grande eleitor desta eleição. Ele é o grande eleitor no Piauí. Daí a imensa expectativa criada em torno da vinda dele no dia 3 de agosto, porque essa demonstração de força e Lula presencialmente, fisicamente, do lado de Rafael no palanque na capital, no maior eleitorado do estado,
que é o calcanhar de Aquiles do PT, que é onde a oposição pretende ganhar a eleição e é onde Rafael pretende evitar que isso aconteça, isso vai ter um simbolismo e uma força que é muito grande, deve ser muito grande para a equipe do Rafael Fonteles. Daí a expectativa em torno deste evento do dia 3 de agosto, porque ele envolve o único grande eleitor. Quando eu falo grande eleitor, eu quero dizer aquele com capacidade de transferir votos, de ajudar o candidato efetivamente, que é o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Olha, o Ari chamou, e agora nós vamos mostrar, os números da pesquisa amostragem para o governo do Estado com os pré-candidatos ao Palácio de Karnak sem os apoios, apenas os pré-candidatos. Quando é questionado ao eleitor, uma pesquisa estimulada, ele é apresentado um disco com os nomes dos pré-candidatos ao governo. O resultado é esse. Vai, Ari! Intenção de voto estimulada. Silvio Mendes, 29,95%. Rafael Fonteles, 29,7%. Jéssica Fonseca, 2,6%. Coronel Diego, 2,6%. Gustavo Henrique, 1,3%. Geraldo Carvalho, 1,25%. Tem mais? Vai, Ari. Madalena Nunes, 1,2%. Ravena Castro, 1,1%. Ninguém, 18,05%. Não sabe, não opina, 10,95%. E brancos e nulos, 1,3%. Franci Teixeira. Ananias, nós observamos uma situação de empate técnico entre os pré-candidatos do União Brasil, Silvio Mendes. É uma novidade dessa pesquisa. E o pré-candidato do PT, Rafael Fonteles. Isso vem muito também pelo nível, pelo grau de conhecimento que se tem agora do pré-candidato petista Rafael Fonteles, porque ele é um nome que não estava sempre nos holofotes anteriormente, era secretário de Fazenda, era coordenador do próprio Piauí, mas com a pré-campanha e com essa difusão da pré-campanha pelo interior do Piauí, o nome dele, consequentemente, passa a ser mais conhecido. E há essa tendência, inclusive é uma aposta dentro da base aliada, que as intenções de voto acompanhem também o nível de conhecimento que a população tem de Rafael Fonteles. Então, mostra também a tendência de acirramento da eleição desse ano, que, de momento, segundo as pesquisas e agora o levantamento da amostragem mostra isso, é uma eleição que tem a tendência de ser bem disputada entre esses dois nomes. Apoliana? Olha, de fato, esse momento de empate técnico que a gente vê para o Rafael é importante para a pré-campanha da base governista, que tem um teto de intenção de votos aí, que é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou mencionar o número aqui, porque a gente ainda não tem disponível para divulgação, mas o ex-presidente Lula, ele passa ali dos 50% nos últimos levantamentos que a gente já mostrou aqui. Chegou já a 63%, se não me engano, em alguns dos levantamentos. Então, o teto para o Partido dos Trabalhadores, ele é bem maior. Então, se o partido conseguir trabalhar, de fato, essa associação com o ex-presidente Lula, chegando a esse teto de intenção de votos, o Partido dos Trabalhadores pode aí realizar o seu desejo, que é levar a eleição no primeiro turno. Olha, para a Sávia e o Ari completarem, eu vou dar mais informações para vocês. Olha, agora a pesquisa de intenção de voto estimulada para o governo do Estado, votos válidos, retirando brancos, nulos, indecisos, nenhum ou ninguém. Repito, como o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Portanto, na tela, votos válidos, pesquisa de intenção de votos para o governo do Piauí. Confira. Vai, Ari. Silvio Mendes, 42,97%. Rafael Fonteles, 42,61%. Jéssica Fonseca, 3,73%. Coronel Diego, 3,73%. Gustavo Henrique, 1,87%. Geraldo Carvalho, 1,79%. Tem mais? Madalena Nunes, 1,72%. E Ravena Castro, 1,28%. Sávia Barreto.
Ananias, 1,58, Ari. 1,58 Ravena Castro do PNL. Isso. a gente tem no cenário nacional uma eleição com um cenário nesse momento que indica um sentimento da opinião pública de mudança, né? Então, o Rafael ele busca se vincular ao ex-presidente Lula com esse sentimento de mudança. Ao mesmo tempo, aqui no Piauí, é a continuidade, porque ele traz essa bandeira do governo, da gestão do ex-governador Wellington Dias. Só que é uma mistura que ele faz entre a continuidade e a mudança, porque ele se coloca como um novo, o que faz diferente. E acopla ali, ele liga, ele cola na imagem do Silvio o passado. Então, assim, é algo sutil que a gente traz à tona aqui para uma análise do nosso telespectador e que tem se mostrado através de uma progressão aritmética. A gente vê uma tendência, né? Ou seja, esses números se repetem ao longo do tempo do Rafael ter um crescimento. E o Silvio, que já é muito conhecido por parte do eleitorado, ele tem segurado esses votos. O desafio dele é conquistar o eleitorado indeciso, porque ele não vai tirar o eleitorado que tradicionalmente vota, sempre votou na esquerda, sempre votou no PT, mas ele pode pegar o eleitorado que oscila entre um e outro. Então, assim, é um desafio para os dois candidatos nesse momento. O Rafael de equilibrar continuidade e mudança, e o Silvio de dizer, eu sou a mudança também, né? E reforçar esse sentimento. Então, é um desafio redobrado. Ari, Veja bem. Pesquisa mostra, com novidade, empate técnico entre os dois nomes. Olhando para os votos válidos, pesquisa aponta, a eleição pode ser decidida no primeiro turno? Pode, Ananias. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quando você coloca o comparativo entre os percentuais com os apoios Sim. e sem os apoios, a gente mostra o Silvio melhorando, ele crescendo, ele avançando, quando ele não tem o apoio de ninguém. E o Rafael fazendo o caminho inverso. Ele avança, ele tem mais intenção de voto quando ele tem o apoio de Lula. Então eu chamo a atenção que o ponto fraco da calcanhar de Aquiles, no caso de Rafael Fonteles, o candidato governista, é essa dependência do ex-presidente Lula, porque você depende de um elemento alheio a si próprio. Então essa capacidade do ex-presidente Lula de transferir esses votos é esse calcanhar de Aquiles. Com ele, sim, ele pode ganhar a eleição até no primeiro turno. Mas qual é o risco? O Silvio, ele foge de Bolsonaro, ele foge até diretamente ali de dizer eu sou o candidato do Ciro. Ele sempre reitera, eu sou o candidato de mim mesmo, eu sou o candidato do Silvio. E o perigo para o Rafael é o Silvio, iniciada a campanha eleitoral e na reta final, ele atrair um voto Lula-Silvio. Se ele conseguir atrair um voto Lula-Silvio, isso é muito perigoso para o candidato Rafael Fonteles. Ari. Porque o eleitor pode dizer, não, vou votar no Lula, mas vou votar no Silvio. Então, essas estratégias de marketing do Rafael e do Silvio, elas fazem sentido por isso mesmo. O Rafael tem que dizer, não, quem vota no Lula não vota no Silvio. Quem vota no Lula, vota em mim. Porque se parte desse eleitorado lulista votar no Silvio, aí complica bastante. Ari, você falou aí que com os apoios, aponta a definição no primeiro turno. Tá aí Sim. o número. Sim. Rafael com apoio de Lula e Wellington, 54,6%, considerando apenas os votos válidos. Exato. Uma definição da eleição no primeiro turno. Mas aí cria-se uma dependência muito grande dessa transferência. O desafio é concretizar essa diferença. Exatamente, Enquanto, faltam Silvio 2 Mendes, meses e meio. É Se eu manter essa fosse estratégia. o Rafael, eu não iria me fiar só nisso. Né? E eu acredito que a equipe dele não vai se fiar só nisso, por isso mesmo que ele tem percorrido o Piauí inteiro, várias vezes, os 224 municípios. Não dá para confiar só nisso, até porque, repito, tem o risco do voto Lula-Silvio. Se firmar como um nome conhecido, né? Precisa ser um nome conhecido. Exato. E não só conhecido, mas saber, que a população saiba o que ele fez, já como gestor. Ele tem o se voto propondo. do próprio Rafael, esse voto é Sim. meu, independente do candidato a presidente. E Silvio, o maior desafio, qual seria? O maior desafio é se afastar de Bolsonaro
e também não se associar diretamente que ele é o candidato do Ciro, que ele é o candidato dele próprio. E eu acredito que nos bastidores, até assim, se alguma liderança, se algum apoiador citar o Lula, mencionar o Lula, eu não acredito que ele vá fazer um discurso de rejeição disso, não. Olha, nós fomos além. Vamos trazer mais números desta pesquisa, dados interessantes para a gente entender o cenário atual. Firmeza de voto. Nós estamos vendo aí que o eleitor, ele manifesta a sua intenção de votar em um pré-candidato X e um pré-candidato Y. A pesquisa da amostragem vai além. Questiona esse eleitor sobre esta firmeza, se ele pretende ou não, até o dia da eleição, alterar essa intenção de votos. Vamos começar com Rafael Fonteles. Firmeza de votos, tá aí os dois então. Firmeza de voto na eleição para o governo do estado. Ari? Não muda, já está decidido que vota em Rafael, 75,76%. Ainda poderá mudar, 21,89%. Não sabe ou não opina, 2,36%. Silvio Mendes, do União Brasil. Não muda, já está decidido, 68,28%. Ainda poderá mudar, 29,55%. E não sabe ou não opina, 2,17%. Bom, a firmeza de intenção de votos de todos os pré-candidatos da pesquisa amostragem, você confere a relação completa agora no portal meionorte.com. Nós separamos esses dois pré-candidatos para avaliação dos jogadores, começando com você, Sávia. Eu acredito que o eleitorado ele já está bem distribuído, Ananias. A margem daqueles que podem aí desequilibrar a balança para cada um dos candidatos, ela é concorridíssima, né? Eu acredito que é aquele eleitor que define de última hora, aquele que não está tão ligado em política. Eu converso muito com os políticos e eles dizem, olha, sabe, a gente vê que tem muita gente que ainda realmente não está com aquele sentimento, aquela empolgação. Isso deve acontecer aí nos últimos 20 dias da eleição. Então, é um pleito. Eu vou pegar aqui uma eleição presidencial. A gente sabe que a eleição Aécio e Dilma, o Aécio ele só virou ali em cima da Marina Silva nas últimas semanas mesmo. Então, assim, é uma eleição que eu acredito que vai se definir nas últimas semanas. E essa firmeza do voto mais para o Rafael e menos para o Silvio, eu acredito a questão da vinculação dos apoios nacionais. Eu acho que quem já está decidido por Lula consegue fazer essa ligação com o Rafael, e quem faz essa ligação está mais firme. E para o Bolsonaro, o Silvio, ele tem esse fantasma, né, que ronda ali sobre ele, que ele se afasta, busca se afastar porque o prejudica, mas de qualquer forma a base está sempre reafirmando e trazendo ao eleitor essa vinculação. Então talvez esse eleitor que mude de posição também tenha uma relação direta com o pleito nacional. Apoliana? É isso, né? Que até porque o trabalho do Partido dos Trabalhadores é tornar Rafael conhecido. Então, ele está sendo mais conhecido justamente por conta dessa vinculação com o ex-presidente Lula. O eleitorado que já conhece o ex-presidente, conhece essa ligação com o Rafael, mantém, eu imagino, essa firmeza de voto. Franci, numa eleição que pode ser definida, inclusive, no primeiro turno, qual a importância dessa firmeza de voto? Muito importante, Ananias. Inclusive, não é de se estranhar que ambos os candidatos que aparecem na frente no levantamento, o Rafael Fonteles e o Silvio Mendes, eles apostem numa possibilidade de vitória em primeiro turno, porque há aquele sentimento, quando o eleitor vê que a eleição caminha para uma polarização, há aquela tendência de que ele opte por um ou outro candidato ainda no primeiro turno. E esse índice de firmeza na intenção de voto alto para os dois pré-candidatos também é um desafio para os demais pré-candidatos, porque fica complicado tirar esse voto quando se tem uma firmeza de intenção de voto tão alta. Então agora o desafio do Silvio e do Rafael é um crescimento naquele eleitorado que ainda está indeciso. E também aponta esse desafio para os demais pré-candidatos de tentar, de algum modo, mudar essa configuração que parece, de momento,
bem alinhada para uma polarização entre os dois. Só corrigindo para você que está lá em casa, lá em cima no título é firmeza de intenção de votos, viu? Firmeza de intenção de votos, aí tem a firmeza de Rafael e de Silvio Mendes, aferida pela amostragem junto aos eleitores. Arremata, Ari. Olha, sem contar que esse percentual um pouco mais elevado do Rafael também tem a ver com o tipo de eleitorado. A militância petista, o voto em candidatos do PT, ele costuma ser bastante ideológico. Então, é aquele voto ali, eu sou petista e eu não vou votar em um candidato que se identifica com o bolsonarismo, que se identifica com o principal ministro do governo Bolsonaro. Então, esse percentual também é explicado por isso, porque é um voto ideológico, um voto mais firme, digamos assim. Agora, há margem de manobra para a definição da eleição no primeiro turno, porque a gente tem aí percentuais na faixa de acima de 20% que podem mudar o voto. Mesmo o do Rafael, que é menor, é 21%, o do Silvio quase 30%. Naqueles gráficos anteriores, a gente tinha ali 18% de ninguém ou não opina, e tinha mais de 10% de brancos e nulos, então ali dava 28%, que é essa faixa que a Sávia citou, que só vai se decidir na reta final. Então, esse pequeno rebanho aí a ser conquistado, ele é que vai definir. Concordo com a Sávia que essa eleição está, a amostragem traz isso, ela está empatada, não há definição hoje, mas faltando 2 meses e meio para a eleição, essa faixa aí vai ser determinante para definir o resultado no dia 2 de outubro. Muito bem, olha, e o Instituto Amostragem realiza pesquisas para o governo do estado desde fevereiro. Esta é a 5ª pesquisa no ano para o governo do Piauí. E nós registramos a evolução, Ari. Vamos fazer uma ressalva primeiro. Em alguns cenários, há alterações. Nomes que eram pré-candidatos e desistiram. E nomes que foram acrescentados nesse período de fevereiro para cá. Ou seja, há essa ressalva das movimentações no cenário e nós registramos todas elas aqui. No entanto, Silvio Mendes e Rafael Fonteles estão em pré-campanha desde então. E nós registramos como tem sido a evolução nas pesquisas amostragem desses pré-candidatos. Confira agora na tela. Vai, Ari! Evolução da intenção de voto estimulada. De 24 a 28 de fevereiro, pesquisa de fevereiro, Silvio tinha 27, Rafael, 22, Coronel Diego, 2, Jéssica Fonseca, 2, Fábio Sérvio, 1,6, Washington Bonfim, que não é mais candidato, assim como Fábio Sérvio, 1,3, Cleiton Popular, 1,05, também não é mais candidato, Wallace Miranda do Novo, 0,75, também não é mais pré-candidato. Fevereiro, vamos para abril. Em abril, pesquisa feita de 16 a 19, Silvio tinha 26. Ari, Pois não? os 2 primeiros, para a gente otimizar. E Rafael, Silvio tinha 26,12, 26,12 em abril, e Rafael 23,66. Avança para maio. Março. Não, maio. Isso, vai. De 21 a 25 de maio, Silvio tem 27,75 e Rafael 26,75. Junho. Pesquisa de 16 a 20 de junho. Silvio tem 31,8% e Rafael 27,95%. Agora em julho. Agora em julho, Silvio Mendes 29,95% e Rafael 29,7%. Então vamos recapitular. Fevereiro, dá para botar fevereiro e depois julho, Juliana? Vamos lá. Fevereiro, Ari vai ler os 2 primeiros. Vai, Vamos Ari. lá. Em fevereiro, o Silvio tinha 27,35%, agora ele tem 29%. Já o Rafael tinha 22,2% e agora tem 29%. Então, aí dá para comparar bem claramente. Pronto. Traduz para a gente, Ari. Olha só, o Silvio ficou estagnado. Está dentro da margem de erro de fevereiro para julho, entre 27 e 29.
ele teve um pouco acima disso, um pouco acima de 30, mas a gente está comparando fevereiro e julho. Então, fevereiro e julho, Silvio, o mesmo percentual, 27 para 29, dentro da margem de erro. Já Rafael, não. Ele partiu de 22 para 29, quase 30. Então, ele teve um crescimento real aí de 8 pontos percentuais. Apoliana? Acho que para a oposição aí é só imaginar se Silvio Mendes estaria chegando a um teto, né? A gente vai começar, obviamente, a campanha só começa dia 16 de agosto, todo o trabalho de rádio e TV, mas a evolução do pré-candidato de oposição, ela é muito tímida com relação ao pré-candidato governista. Aí resta saber se o efeito campanha na rua vai ter, de fato, alguma diferença para algum crescimento, seja de um lado ou do outro. A Sávia? A gente vê uma evolução, né, do Rafael. Quando colocamos em perspectiva os números, parte dessa questão de ele não ter sido testado ainda nas urnas, portanto não conhecido da maior parte do eleitorado, e agora sim, até mesmo vinculando seu nome a Lula e o Wellington Dias, ele consegue ser mais conhecido. E o eleitor, ele não vai votar em quem ele não conhece. É um princípio básico para você ser bem votado, para você ter uma candidatura, por exemplo, nacional à presidência da República, o seu nível de conhecimento do eleitorado precisa ser muito grande. Por isso que muitas vezes personalidades da televisão, o Luciano Huck, que inclusive não é candidato, mas foi colocado em um determinado momento, são citados, aparecem nas pesquisas. Por quê? Porque são muito conhecidos. Então, o grande X da candidatura da base é o conhecimento do Rafael, e de Silvio Mendes também é o seu maior trunfo, por ter sido prefeito 2 vezes no maior colégio eleitoral, que é Teresina, por agora ter um partido com estrutura, no caso vinculado ao Progressistas, União Brasil, ali como um suporte do Progressistas, o Progressistas dando essa força, essa estrutura no interior. Então, também multiplica a mensagem e o nome dele. Por isso, justamente, que o resultado da última pesquisa, quando a gente pega os votos válidos, traz esse empate. Franci? Não são bons números para a oposição, Ananias, porque o Silvio ele já começou muito bem, começou como favorito nessa disputa para o governo do Piauí, inclusive recapitulando que o Silvio ele teve aquela disputa interna, se tinha dúvida se seria ele o candidato ao governo ou Iracema Portela, mas o desempenho dele era tão bom nas pesquisas de intenção de voto que ele foi escolhido por esse grupo. Mas o que se vê desde então é uma estagnação, mesmo com a pré-campanha frenética, tanto da oposição quanto da base aliada. A oposição tem promovido uma série de encontros em todo o estado do Piauí, e isso não está sendo refletido nas pesquisas, em que o Silvio, nesse comparativo entre fevereiro e julho, ele aparece estagnado, enquanto o Rafael Fonteles vem crescendo acima da margem de erro. Muito bem, olha, tá tudo lá no portal meionorte.com. Você acessa agora meionorte.com, na manchete tem lá todos os números da pesquisa amostragem para o governo do estado. Os números que nós mostramos aqui, tá aí, olha, já cadastrada a matéria na manchete do portal meionorte.com, inclusive esse comparativo, esta evolução das pesquisas lá está num gráfico diferente, você consegue ver detalhadamente como é que tem sido o desempenho de cada um dos pré-candidatos desde fevereiro, quando o Amostragem Meio Norte iniciou essa série de pesquisas. Ou seja, lá você também pode fazer essa análise, essa comparação desses números. Tem com apoio, tem só os candidatos e tem a evolução deles a cada pesquisa do Instituto Amostragem. Está aí, a Juliana está mostrando para a gente ao vivo. Acesse agora, meionorte.com, compartilhe, mande o link, está lá, meionorte.com. Repetindo, pesquisa, retrato do momento. Pesquisa é um raio-x da hora, mostra esse momento eleitoral. Eleição vai ser no dia 3 de outubro.